Meu socorro vem de Deus, não paro. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Ele é a terra e é também. Nele nós confiamos. Diga, eu confio. Estou olhando para os montes, meu socorro vem, não paro não. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Ele é a terra e é também dono do céu. Diga que Ele é seu lugar seguro, diga, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso. Mais uma vez diga, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso. Mais uma vez, com toda a sua força e convicção, diga, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, oh. Esse é o nosso Senhor, que reina poderoso sobre todos, digno de louvor. Vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo, pois Ele é a nossa proteção, nosso escudo, é também a razão da nossa existência, do nosso louvor, a razão do nosso viver. Glória a Deus, Tu és a razão, Senhor. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvo, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, aleluia, glória a Deus. Te louvamos, te entronizamos, Tu que és santíssimo, Tu que és a nossa luz, nossa esperança, Tu que és o nosso refúgio, Tu que és tudo para nós, Tu que és a nossa segurança, Tu, Senhor, a quem desejamos, a quem ansiamos, a quem dizemos: vem, volta, vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem mais uma vez, Maranata, vem, Senhor Jesus, aleluia. Ao teu lado, seguro em tuas mãos, eu nada. Diga que Ele é santo, cante. Tu és santo, Ele é. Diga que Ele é digno. Tu és digno. Diga que você confia, se declare para Ele, diga: só em Ti confiarei, eu nada em frente, pois eu sei que vivo e um dia do céu pra sempre reinará, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti nos rendemos. Se ao teu lado estou seguro, eu nada temerei. Oh, 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 oh. Tu és santo como nenhum outro, digno como nenhum outro. Cante que Ele é digno. Oh, 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 oh. Tu és digno de todo louvor a Ele. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Pra sempre reinará. Eu confio, se você confia, cante forte. Só em Ti eu nada em frente, pois eu sei que vivo estás. Ele vive para todo sempre, e um dia Ele prometeu voltar, e Ele virá. Aleluia. Oh!
com mais força, chame. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem. Ainda mais forte, chame. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Ele vem. Confie, cante. Eu só em Ti, eu nada, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás, pra sempre reinará, aleluia. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem nos buscar. Deposite sua confiança nele, aleluia. Aleluia. Nossa confiança está toda em Ti, Senhor. Tudo que nós temos está em Ti. Tudo que nós temos está em Ti. Não temos nada fora do Senhor. Não temos nada fora do Senhor. Tudo está aos Teus pés, toda a nossa segurança, todas as nossas confianças. Tudo que nós somos está rendido diante dos Teus pés. Tudo que nós temos está rendido diante dos Teus pés. Toma no Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tens. Tudo que é teu eu quero. Oh, oh, oh. Eis-me aqui rendido. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Essa pega vem limpar mais uma vez, cante. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido, prostrado, humilhado diante de Ti. Oh, 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 oh. Eu sou teu
somos teus. Eis-me aqui, rendido estou, rendido estou, rendido estou. Eu sou teu, tu és o meu. Nos rendemos. Eis-me aqui, aos teus pés, aos teus pés. Eu sou teu e tudo é teu, tudo é teu. Minha vida é tua. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu pra sempre, mais uma vez, e pra sempre cantarei. Faz em mim, faz em mim. A última vez, diga: pra sempre eu cantarei. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Tudo é teu, tudo é teu. Cumpre em nós os teus planos. Aleluia. Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Novamente, aqui pelo nosso canal do YouTube, nosso culto online, e aguardando ainda o tempo certo para podermos nos reencontrar presencialmente, não é verdade? Mas que nesta manhã de domingo, as nossas vidas postas lado a lado na presença do Senhor sejam agradáveis a Ele, com o nosso sacrifício de louvor e de adoração, oferecendo a Ele o nosso culto. Muito bem, eu quero ler esta palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, texto bastante conhecido de todos nós. Diz assim a palavra a partir do versículo 19, Mateus 6, 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Que texto precioso! E no ensino de Jesus, dentro daqueles capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, conhecidos como o Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus se ocupa um pouco com essas inquietações que nós carregamos, coisas próprias de gente, coisas próprias da vida, que tem a ver com a nossa administração do nosso dia a dia, as preocupações, como eu já disse aqui, não é? E nesse texto em especial, pensando em que o nosso coração, ele deve estar envolvido com aquele que é o único e verdadeiro Deus, o Senhor Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, não é? Ele prossegue o discurso, dizendo depois que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai servir às suas posses, ou vai servir a Deus. E depois Jesus segue falando da inútil inquietação que nós carregamos, não é? Na preocupação demasiada que temos com as coisas da vida. E ele recomenda que nós confiemos em Deus, assim como fazem as aves do céu e os lírios dos campos, e que assim nós possamos continuar entregando a Deus todo o cuidado das nossas vidas. E é nesse
espírito que eu gostaria de convidá-lo a também unir-se a mim, a minha família, unir-se a todos aqueles que na semana já fizeram os seus depósitos, a todos aqueles que na semana já se organizaram também nas suas finanças para poderem contribuir a fim de que a obra ela tenha os seus recursos para a administração daquilo que nos cabe, que nos compete, dando conta dos compromissos assumidos, não é? Então, talvez você vai agora fazer como outros já fizeram na semana, ao lado dos que depositaram. Vai tomar seu aplicativo e, com os dados que vão aparecer já para você aí na tela, fazer a transferência das suas contribuições, não é? E nós queremos, portanto, seguir fazendo isto, como quem também confia aos cuidados da administração desta igreja, aquela parte que nós entendemos é a que nós devemos dedicar e destinar para o custeio da obra de Deus. Faça isto na forma dos seus dízimos e das suas ofertas de todas as espécies, não é? Conforme nós temos desafiado você, na sua possibilidade, separe uma oferta a cada mês, além daquelas contribuições que normalmente você já faz para a obra, a fim de que nós possamos honrar os compromissos assumidos aqui com a reforma da nossa plataforma e a aquisição do equipamento de som. Como você sabe, temos compartilhado, nós temos agora uma devolução a fazer a uma família que nos ajudou, nos apoiou, a fim de que pudéssemos completar o nosso projeto. Então, você que também oferta para missões, você que também contribui para o Ministério Mirada de Amor, prossiga fazendo assim, dentro da sua possibilidade, conforme o seu orçamento. E que, portanto, com essa nossa iniciativa de contribuir para a causa do reino de Deus, nós possamos também demonstrar que o nosso coração está posto no Senhor, que o Senhor é o nosso maior tesouro. Tá bom, queridos? Então, quero orar agora e também ocupar-me com você de declararmos a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Vamos juntos? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer e nós queremos te adorar por quem tu és, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Hoje pela manhã, queremos consagrar as nossas contribuições ao Senhor, a fim de que delas o Senhor possa se valer para dar cabo de todos os compromissos próprios da tua obra e que desta maneira haja recurso suficiente para cada compromisso assumido. Nós, portanto, unimos o nosso coração em assim fazermos juntos neste momento, entregando as nossas contribuições. Mas eu quero unir-me ainda a todas as famílias que estejam passando por um momento financeiro mais delicado, por conta deste momento mundial que nós estamos passando na economia, da falta do trabalho no caso de alguns, da redução salarial no caso de outros, que assim o Senhor traga paz ao coração, promova serenidade na vida de cada família, e também, como somente o Senhor pode fazer, dono de todo o fluxo das riquezas do reino, fazer com que também as necessidades sejam supridas. Usa a minha vida para isso, usa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs também, a fim de que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para suprir a necessidade uns dos outros. Por tudo isto, nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha e que possa agir sobre as nossas vidas, enquanto você também vai aí consagrando e fazendo a sua contribuição. Vem Espírito Santo agir, te entronizamos, ó tremendo Deus.
nos rendemos em louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, domínio e poder. Pego minhas mãos e digo bem alto: Te amo, Senhor. Me curvo, meu Rei, diante da Tua glória e Teu poder. Pego minhas mãos e digo bem alto: Te amo, Senhor. Me curvo, meu Rei, diante da Tua glória e Teu poder. Diante da Tua glória e Teu poder. Diante da Tua glória e Teu poder. E assim seja. Muito bem, meus amados irmãos, nós, desde quando temos nos encontrado aqui pelo nosso canal do YouTube, nos cultos online, eu já lhes disse que no primeiro momento procurei assim contribuir nas mensagens dominicais com ingredientes que ajudem nas nossas estruturas de fé para aquele momento primeiro de novo, confiarmos a Deus o cuidado das nossas vidas. Depois nós falamos um pouquinho de alguns aspectos importantes do ser igreja. E já desde a semana passada, não é? Desde 2 semanas, a contar da Santa Ceia, nós temos conversado com vocês a respeito desse aspecto tão importante da nossa espiritualidade, que é a ação do Espírito Santo na vida da gente. Então eu queria partir hoje aqui do livro do profeta Ezequiel e pensar com vocês a partir do que está escrito no capítulo de número 36, versículos de 25 até o 27, nesta promessa preciosa, maravilhosa, que diz assim, Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Especialmente esta ideia de o Senhor nos dar um novo coração e de colocar dentro da gente o seu espírito. E essa promessa maravilhosa, depois também declarada pelo profeta Joel, que também da parte do Senhor nos diz que chegaria o tempo em que o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre todo tipo de gente neste mundo, não é? De todas as idades. E isto se cumpre lá no dia de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus, cerca de 120 pessoas, estavam reunidos na cidade de Jerusalém. Havia uma festa, a festa do Pentecostes. Eram as 3 festas celebradas pelos judeus, entre elas a festa de Pentecostes. As outras 2, como curiosidade para todos nós, a festa da Páscoa e também a festa dos tabernáculos. Mas a festa do Pentecostes era a que acontecia naqueles dias, e quando completados 50 dias da ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado,
e encheu a vida daquelas pessoas que estavam reunidas ali, que sob a orientação do próprio Senhor Jesus, estavam aguardando o cumprimento dessa promessa. E houve ali um forte vento, e sobre eles pousaram como que línguas de fogo, e eles passaram a falar de uma tal forma que alcançaram, quando saíram daquela casa para fora, o coração de muita gente que, estando do lado de fora, vinha de diversas partes do mundo. Então, havia, por assim dizer, uma variedade de línguas, uma confusão de línguas, mas uma unidade na mensagem que estava sendo anunciada por cada um deles em favor dos que estavam do lado de fora, de maneira que estes que escutavam estavam perplexos e se perguntando como é que eles, sendo galileus, estão falando das grandezas de Deus, e nós, que somos de diversas partes do mundo, estamos escutando cada um de nós no nosso próprio idioma. Como é que pode ser isto? E então, o apóstolo Pedro, ele vai tomar a palavra e ele vai passar a explicar a toda aquela gente o que é que estava acontecendo. Ele vai citar o profeta Joel e então, na sua explicação, vai anunciar ao Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido a Israel e vai então unir estes fatos, né? De que o Senhor Jesus, ele morreu em favor de todos nós e tendo ressuscitado a partir do poder do Espírito Santo, agora está reinando e propondo um novo estilo de vida. E aí então, quando o apóstolo Pedro fala a respeito dessa nova proposta de Deus para a vida de todos aqueles que estavam escutando aquela exposição, aquela explicação, os que o ouviam perguntaram para ele, isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nos versículos de 37 e seguintes, onde está o seguinte registro: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro então respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. E ali naquele dia acreditaram nas palavras de Pedro e foram batizados cerca de 3.000 pessoas. Que grande milagre, não é verdade? E este anúncio do apóstolo Pedro, não é? Respondendo à pergunta que lhe foi feita por aqueles que há pouco o escutaram, explicando a respeito das coisas que eles estavam vivenciando, experimentando naquele dia, é muito importante para a gente, porque ele está basicamente dizendo para eles: olha, é tempo de mudar de vida, é tempo de sair da escuridão e de vir para a luz, porque se vocês vierem para a luz, ela não vai se negar a você. A luz, ela não vai dizer para vocês: ficaram até agora na escuridão, então ali permaneçam, eu não quero iluminar vocês. Não, se vocês vierem para a luz os abraçará. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo para eles: arrependam-se e venham para ser um só com Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Venham para participar desta comunidade, venham para ser a igreja de Jesus Cristo. Então o que ele está propondo é: arrependam-se.
para que então vocês sejam batizados em o nome de Jesus. Porque todos os que entram num compromisso com Jesus, escutam Jesus dizendo: agora eu quero que você possa celebrar essa nova vida, descendo as águas, sendo batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para dar testemunho do que aconteceu na sua vida. Então, saia das trevas, venha para a luz. O apóstolo Pedro, um pouco mais à frente, vai dizer assim: salvem-se desta geração perversa. Em outras palavras, livrem-se de tudo aquilo que tem cheiro de morte na sua vida, que se une a tudo que no estilo de vida de todos nós, gente, neste mundo, neste tempo, tem cheiro de morte. Saia daí e venha para a luz, venha para a vida. Isso acontece mediante o arrependimento, que é uma revisão que nós fazemos da nossa vida, quando nós desistimos de vivê-la do nosso jeito, para podermos viver do jeito de Deus. E foi isso mesmo que Ezequiel, ele, da parte do Senhor, profetiza, quando, pela palavra de Deus que nós lemos aqui, ficou declarado: eu vou dar para você um novo coração, e eu vou colocar dentro de você o meu espírito. E o apóstolo Pedro está falando a respeito disso. Ele está dizendo: arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Aqui, Pedro está dizendo que o Espírito Santo é o próprio dom, a própria dádiva, o presente, aquele que vem para estar em nós, e aquele que, da parte de Deus, é posto dentro de nós. É a vida de Deus unida à nossa vida, é o Espírito de Deus unido ao nosso espírito. E como disse Ezequiel, a partir desta unidade, a partir desta união, a partir desta convergência, a partir deste encontro, o Espírito dentro de nós vai nos ajudar a levar em conta o que Deus tem para dizer para a vida da gente, a respeito da vida da gente. Aleluia! E na semana passada, quando nós conversamos, ainda na Santa Ceia, e eu disse para vocês que foi exatamente naquele registro de João, entre os capítulos 13 e 17 do Evangelho de João, quando Jesus, ele toma a bacia, a toalha, e ali então ele deixa um modelo de serviço para os seus discípulos, para os 12. E nessa conversa, do tempo mais íntimo que Jesus passou com eles, Jesus também comendo a última Páscoa ao lado dos seus amados, ele deixa o memorial da Santa Ceia, o memorial da mesa do Senhor. E é nessa conversa íntima, neste tempo tão especial, que Jesus passou com os seus, que naquele dia estavam com ele reunidos, que ele fala a respeito do ministério do Espírito Santo. E é sobre isso que nós começamos a falar na semana passada, e eu quero terminar hoje, para que você possa entender o valor disso tudo na vida da gente. Então, lá em João, nós vamos para aquele texto de novo, do capítulo 14, nós já vimos 3 movimentos do Espírito Santo na vida da gente, em favor de todos nós. Então não é isso que o apóstolo Pedro diz que acontece? Que nós recebemos o presente do Espírito Santo, a dádiva da morada do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo como presente de Deus, o próprio Deus agora em nós. E o que faz diferença é que ele se manifesta na nossa vida, que ele opera em nós, para se manifestar através de nós. E nós vimos 3 movimentos importantes do Espírito na semana passada, e eu retomo brevemente com você, quando nós pensamos ali no capítulo 14, em que Jesus dizendo que quando ele ressuscitasse,
ele seria declarado Filho de Deus, no poder do Espírito Santo, e nós destacamos isso, que o Espírito Santo é aquele que, vindo morar em nós, nos assegura também a condição de filhos de Deus, conforme João também registra, não é? Que a todos quantos receberem ao Senhor Jesus na sua vida, a todos quantos unirem a sua vida à vida de Jesus, e isso só acontece se o Espírito Santo for derramado sobre a nossa vida, a esses será dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E nós lemos também Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, e falamos sobre esta filiação, que é o Espírito Santo, quem assegura que nós sejamos abraçados por Deus, queridos, e assim incluídos nesta maravilhosa família, a família do Senhor. E aí também nós vimos um segundo movimento do Espírito, quando nós entendemos também no capítulo de número 14 do Evangelho de João, que o Espírito de Deus em nós é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar do que temos aprendido da parte do Senhor Jesus. E isso é tão importante, porque assegura o nosso bom funcionamento na vida de verdade ao lado de todo mundo, a partir das coisas que nós formos aprendendo com Jesus, pela sua palavra. Então nós aprendemos na palavra, e aquilo se torna parte de quem nós somos, e é o Espírito Santo quem nos ajuda a fazer a coisa certa, quem de fato faz com que a nossa vida experimente a mudança, com tudo o que a nossa vida pode, em termos de mudanças necessárias, pretendidas por Deus, para a vida da gente, para a história da gente, porque é o Espírito Santo, como eu disse na semana passada, que dilata o nosso entendimento, que abre a nossa percepção, para nós enxergarmos a vida agora, nos termos de Deus. E quando nós enxergamos direito, e nós entendemos a partir desta abertura de entendimento, pela palavra que recebemos, operação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós poderemos nos tornar, ser feitos o tipo de gente neste mundo que Deus quer que nós sejamos. E imagine, nós vivendo assim ao lado uns dos outros, em favor uns dos outros, dentro das nossas casas, no trabalho, na sociedade. E isso vai fazer com que o terceiro movimento que nós já vimos na semana passada, da parte do Espírito Santo, que agora está o registro desse terceiro movimento, no capítulo 15, versículo 26, que diz que assim como o Espírito Santo testifica a respeito de Jesus, que nós também devemos testemunhar. Essa é a expressão, na verdade, o Espírito Santo é testemunha a respeito do Senhor Jesus, e nós também, da mesma forma, devemos testemunhar a respeito de Jesus, e testemunhar aqui significa revelar Jesus para as pessoas, e revelar com força, de maneira que as pessoas até possam tomar um susto. Nossa, Jesus está aqui, e Jesus está aqui manifesto, Jesus está aqui, devidamente representado na vida dessa pessoa aqui, olha, desse meu pai, dessa minha mãe, desse meu filho, desse meu irmão, dessa pessoa aqui que trabalha comigo, desse aqui que estuda comigo, desse aqui meu vizinho, desse aqui, olha, quem eu conheci, que bom tem sido compartilhar da vida ao lado dessa pessoa. Eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. Esses são 3 movimentos importantes, queridos. Mas tem um quarto movimento, que tem a ver com o que o apóstolo Pedro, ele disse que precisa acontecer na vida da gente, se nós quisermos receber o Espírito Santo. Talvez você esteja escutando esta mensagem, e você esteja dizendo, mas eu sou assim um pouco difícil, não é? Meu coração é um pouquinho fechado para essas coisas.
eu não tenho muita facilidade para me abrir. Mas aqui no capítulo de número 16 do Evangelho de João, Jesus ele também vai dizer o seguinte a respeito dos movimentos do Espírito Santo em nosso favor. Ele diz assim, a partir do versículo 8, capítulo 16 de João: quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica: do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim; da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais; do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então isso é maravilhoso, porque se você está se dispondo a ouvir a palavra de Deus, e também para você que, igreja de Jesus, às vezes considera assim, que parece que não está dando resultado o falar de Jesus para as pessoas, de todas as maneiras, especialmente e a começar do testemunho de vida que damos, mas também quando nos organizamos para explicar as coisas mesmo, como o apóstolo Pedro fez. Mas Jesus está dizendo algo importante, que o Espírito Santo, ele tem um movimento em favor de todos nós, que é um movimento de convencimento. E ele atua de uma forma que nós não alcançamos, mas Jesus está garantindo que ele é capaz de assim fazer. E ele convence do pecado. E que pecado é este? Exatamente este, ligado ao fato de que as pessoas, elas não creem em Jesus. Mas o Espírito Santo trabalha, atua. O Espírito Santo exerce a sua influência. O Espírito Santo se move em favor, em direção e na vida dessas pessoas, na sua vida. Eu quero que o Espírito Santo esteja se movendo na sua vida agora e ajudando você a acolher o fato declarado nas Escrituras de que Jesus é o enviado de Deus o Pai e que veio e que foi concebido no poder do Espírito Santo, e que ungido pelo Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, andou neste mundo, e viveu sem pecado, e nos deixou um legado, um referencial, mas que tomou o nosso lugar na cruz, morreu no meu lugar e no seu lugar, mas não permaneceu morto e ressuscitou, e vivo está, chamando você, como chamou a mim, como tem chamado no tempo tanta gente, para andar com Ele, para ser discípulo dEle, para receber a vida dEle, crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos buscar, nós que estávamos perdidos. Talvez você ainda se sinta assim. E Jesus, hoje, pela manhã, está abraçando você, abrace-o também, para segui-lo de hoje em diante, nunca mais largar da sua mão. O Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo convence da justiça, não é? O Espírito Santo ajuda a gente a entender que a única maneira que tem de que o Senhor resolva o problema de todos nós, desse clamor que nós temos quando nós enxergamos o nosso mundo desse jeito e perguntamos, será que ninguém vai fazer nada? E se Deus existe de verdade, por que Ele não faz alguma coisa? Pois é, querido. Na sua palavra, por sua palavra, no Evangelho, está explicado como é que Deus faz justiça. E essa justiça passa pelo que Jesus fez na cruz, tomando o meu lugar e o seu lugar, chamando sobre Ele a punição de todos os nossos pecados, para que, se fosse possível, o inferno fosse esvaziado, por assim dizer. Porque quando a gente pensa nisto, não é?
dá sim uma angústia de pensar numa possibilidade de não passarmos a eternidade que nos aguarda, ou de pensarmos, será que quando eu passar desta, será que é para melhor? Só será para melhor se for com Deus, não é verdade? Não é o que todo mundo quer? Por isso é que Jesus, ele precisou na cruz deixar claro que ali, naquele ato, justiça foi feita. Foi o jeito que Deus, ele estabeleceu, e assim Deus tirou do campo das ideias e de fato executou o seu plano, fazendo com que Jesus morresse no meu lugar e no seu lugar. Mas Jesus, que era sem pecado, ao contrário da gente, nós pecadores, ele não poderia permanecer morto, porque só permanece morto quem recebe a paga pelo fato de ser pecador. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas como Jesus, ele nunca pecou, ele não tinha pecado, sequer foi concebido em pecado, Jesus, então, não pôde ficar retido na morte, não experimentou os horrores da morte e foi ressuscitado no terceiro dia. E porque ele está vivo, ele pode, como eu já te disse, fazer esse convite para a gente e dizer: vem comigo, vem ser gente de verdade, como Deus quer que você seja, vem ser tudo o que você pode ser, segundo as possibilidades que Deus enxerga em você. Talvez você seja muito capaz, talvez você seja uma pessoa elogiada no seu trabalho, talvez você esteja orgulhoso daquilo que você sabe, do que você pode, do que você tem. Mas sem que o Espírito Santo venha viver na sua vida, você não chegará à plenitude do que você pode de verdade. Você não será tudo o que você pode. Você não alcançará o patamar pretendido, planejado por Deus para você. Só a presença do Espírito Santo é que pode fazer isso na vida da gente. E é por isso que o Espírito Santo precisa convencer a gente do pecado, precisa convencer a gente da justiça, de que é Deus quem resolve esse problema na vida da gente. Mas o Espírito Santo também precisa nos convencer do juízo. É verdade, porque diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2, de uma carta que ele escreveu a uma igreja que estava numa cidade chamada Colossos, e nesse capítulo de número 2, a partir aqui do versículo de número 13, ele faz essa declaração que tem a ver com o juízo. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana, ou seja, nosso coração não estava aberto, voltado, dedicado a Deus. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. E desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Que coisa mais boa da gente ouvir. O Espírito Santo é quem também nos leva a alcançar esta realidade de que, uma vez agora, numa nova vida com Jesus, aquela sentença que estava escrita, onde estavam declarados todos os nossos crimes, e onde estava estabelecida a nossa pena, onde estava dito a respeito da nossa execução letal, mortal, fatal, que tudo isso já foi aniquilado, resolvido pelo Senhor Jesus, e que, portanto,
nós mudamos de lado. O apóstolo Paulo vai falar que quando nós temos este encontro com Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Império das trevas, reino do Filho do seu amor. Nós precisamos entender isto, que tem dois tipos de gente vivendo aqui, agora, hoje, neste mundo. Pessoas que, por melhores que sejam, porque todos carregamos um pouco da nossa consciência, regada pelos valores que desde Adão e Eva são preservados por misericórdia de Deus, porque senão o que seria de todos nós, se não carregássemos ainda algo que nos preserve, gente, mas não gente com tudo que podemos, porque estamos vivendo debaixo de um estilo de vida, ligados a um estilo de vida, e que está sob o domínio, sob o governo, daquele que a palavra de Deus chama de o príncipe deste mundo. Inimigo de Deus, inimigo da criação de Deus, inimigo de todos nós. O império das trevas. Tem uma parte de todos nós aqui, gente neste mundo, que está debaixo do senhorio, que são súditos do rei deste reino, o reino das trevas. Mas tem um novo reino que foi estabelecido a partir da vinda do Senhor Jesus. O reino que sempre existiu, que sempre permaneceu, mas que com a vinda de Jesus foi inaugurado, estabelecido, está acessível para quem quiser dele participar. O reino de Deus, o reino onde o Rei do reino, Senhor dos senhores é Jesus Cristo. E quando nós entramos num compromisso de vida com Jesus, sendo convencidos do pecado, compreendendo como é que Deus faz justiça, nós também somos resgatados do juízo, da condenação, e somos trazidos para dentro de um ambiente onde impera a vida de Deus. E assim, libertos do juízo, da ira de Deus, resgatados disto, o Espírito Santo é quem nos ajuda a alcançar isso. Esse é o movimento tão importante do Espírito Santo, do qual Jesus está contando para a gente, ali no Evangelho de João, no capítulo 16, conforme nós lemos agora há pouco, e já faz um tempinho que eu estou explicando a respeito. Por embrutecido que seja o seu coração, por difícil que você seja, já te falaram isso talvez, ele é difícil, e você ouviu. O Espírito Santo, ele tem esse movimento em sua direção, em seu favor. Ele quer ajudar você nisso. Quer convencer você. Só Ele pode. Só Ele pode. O que eu posso aqui é lhe propor os termos da palavra de Deus. Lhe dizer isso que eu estou lhe dizendo. Mas o Espírito Santo, ele sabe o caminho do seu coração. E aquilo que Deus tem para você, Deus quer realizar. E Ele vai trabalhar para que isso se torne uma realidade na sua vida. Quem sabe hoje de manhã já não está acontecendo, não é verdade? Quem sabe você já não está se abrindo. Então permita-se. Mas tem um último movimento que eu quero destacar para entregar esta palavra aqui no mesmo capítulo 16 do Evangelho de João, na sequência, quando Jesus diz assim, que quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, muito parecido com aquele texto do capítulo 14, né? Que nós falamos semana passada. Ele não falará por si mesmo, mas lhes dirá
o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. E ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, e por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. E isso é muito importante, porque se por um lado o Espírito nos ensina, nos faz lembrar do que a gente vai aprendendo e vai nos habilitando a fazer a coisa certa, aqui Jesus está falando que o movimento do Espírito Santo também é na direção de dar amplitude para o nosso entendimento, no sentido de nos dar discernimento da vida, na vida, daquelas questões difíceis com as quais nós vamos nos deparando e que nós vamos precisar de uma maior clareza no sentido de uma direção a partir da palavra de Deus sobre o que devemos fazer da nossa vida, decisões difíceis, momentos complexos, coisas com as quais nós não saberemos lidar. Isso é uma realidade para mim e para você. Jesus está dizendo, quando o Espírito da verdade vier, ele lhes contará tudo o que está para acontecer. Ele vai lhes dar o discernimento que vocês precisam. Porque, afinal de contas, tudo está no controle do Pai. E tudo o que pertence ao Pai é meu, Jesus está dizendo. E eu vou contar para o Espírito Santo sobre os planos do Pai a seu respeito. E o Espírito Santo vai contar para você. Então, sabe o que nós aprendemos aqui? É que Deus tem para compartilhar com a gente, por seu Espírito, palavras que nos serão assim muito pessoais. Palavras que nos serão essenciais, peculiares para a vida da gente, em momentos chave da vida da gente. Não é bom saber? Eu me sinto tão seguro, queridos, quando eu paro para prestar atenção nesses movimentos todos do Espírito de Deus em favor de todos nós. Eu me sinto seguro na vida, porque eu sei que o Espírito Santo está me ajudando a ser, cada dia um pouco mais, tudo que Deus quer que eu seja. Não para eu me aparecer, mas para que eu possa agradar a Deus e ser uma bênção na vida de todo mundo com quem eu puder conviver. É isso que eu quero, dar testemunho da presença de Jesus na minha vida. Isso me completa, isso me realiza, e eu sei que todos os meus potenciais, todas as minhas potencialidades, Deus, por seu Espírito, vai usar para glorificar o seu nome nesse mundo e para alcançar mais gente para Ele, na vida de quem Ele também quer derramar o seu Espírito, misturar a sua vida e transformar as suas histórias. Hoje pela manhã eu te convido mais uma vez a orar comigo. Dá-me o teu Espírito, Senhor. Dá-me o teu Espírito. E o que eu espero é que Deus venha, por seu Espírito, com poderosas visitações sobre a sua vida, para transformar a sua vida, para envolver você, para que você seja tudo o que Deus quer que você seja. Igreja de Jesus que você é. Vamos orar. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos uma vez mais, dá-nos o teu Espírito, vem sobre nós, enche a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã, e abençoa este querido que está ouvindo esta mensagem, talvez hoje neste domingo de manhã, ou quando no tempo vier a ouvir esta mensagem, que seja envolvido, que seja abraçado, que seja convencido pelo teu Espírito a crer em Jesus Cristo e a fazê-lo Senhor da sua história e a se permitir ser envolvido pelo seu Espírito, para que a sua vida, agora temperada
com a vida de Deus, com a presença do Eterno, com a presença do Senhor, seja conduzido num movimento do Espírito nele, através dele, através da gente, para tudo aquilo que é proposta do Senhor, para a gente que passa pelas nossas vidas em favor de outros. Nós precisamos do teu Espírito. Nós clamamos uma vez mais, Pai, dá-nos do teu Espírito. E que neste momento, essas pessoas que estão no seu coração, estão dizendo, sim, Senhor Deus, eu ouvi esta palavra e eu quero declarar a minha fé em Jesus, entrar num compromisso de vida com Ele. Então dá-me o teu Espírito, que assim o Senhor os acolha na tua família e assim cumpra neles também os teus projetos para a vida e para a história de cada um deles. Assim é a oração que nós fazemos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na semana que vem, permitindo o Senhor, nós nos encontraremos de novo e conversaremos um pouquinho mais ainda sobre este movimento do Espírito na vida da gente. Tem algumas percepções ainda, tem algumas coisas a considerar, e eu quero que todos nós possamos, no Senhor, darmos espaço para o crescimento que certamente Deus tem para a gente. Tá bom, meus queridos? Olha, um bom domingo para vocês, uma excelente semana na presença do Senhor, servindo a Jesus na vida das pessoas, e deixa eu deixar a bênção apostólica sobre a sua vida, invocar o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Certinho?